Bem-vindos de volta ao canal. Eu vou comentar uma notícia que eu já havia lido há um tempo já no site HQ Fan, que é a notícia sobre a possibilidade de ser cancelados 30 títulos da Marvel. Como vocês devem saber, a Marvel ela vem passando por um período em que as vendas dos quadrinhos dela vem baixando cada vez mais, mesmo dos títulos principais. E muitos daqueles quadrinhos que ela anunciava como sendo quadrinhos campeões de vendagem dentro da editora não eram bem o que pareciam ser, porque como foi divulgado em muitos sites aí, a Marvel estava maquiando as vendas dos quadrinhos dela, e desde o ano passado, na verdade, essas vendas só vêm caindo. Deve ter muito leitor hoje em dia novato que deve estar pensando, afinal de contas, o que é que está acontecendo com a Marvel, porque ela chegou ao ponto de ter que maquiar as vendas dela para poder aparentar um resultado melhor com as distribuidoras, com as informações que ela acaba passando, mesmo que indiretamente, para os leitores. Mas quem conhece a Marvel há muito tempo, como no caso eu, que já acompanho esses quadrinhos desde a década de 90, sabe que a Marvel sempre foi de apelar para alguns macetes, alguns truques que ela fazia ali para aumentar o interesse dos leitores. E boa parte desses truques, dessas manobras que ela fazia, não eram nem de longe honestas. A Marvel, por exemplo, desde sempre ela copiou personagens da DC, e você pode até dizer que isso é uma prática comum entre as editoras, mas eu acho que a Marvel sempre se orientou mais pelo que a DC fazia para algumas criações dela, apesar de que logicamente a Marvel é original com os personagens principais dela, mas muitos dos personagens foram criados para suprir uma demanda baseado nas vendas de outras editoras, e é lógico, a principal delas era a DC. E nesse caso eu não estou defendendo a DC nem atacando a Marvel ou atacando a DC, eu estou simplesmente relatando que isso é uma prática comum e uma das mais simples, mas que faz parte também da política da Marvel. Outra coisa que pouca gente sabe é que na década de 90 foram um dos períodos em que a Marvel mais apelou para poder vender revistas. Ela chegou após aquele período em que ela perdeu aqueles principais artistas que saíram para criar a Image Comics. Depois ela chegou ao cúmulo, que também é outro caso de apelação dela, trazer de volta esses caras, os mesmos caras que tinham passado uma rasteira na editora e saído de lá para fundar uma editora menor. Ela chamou os caras de volta e se prestou a aceitar que eles escrevessem os principais títulos para tentar aumentar as vendagens. Outra coisa que pouca gente também deve saber, principalmente os leitores mais novos, é que a Marvel já chegou ao cúmulo de tentar tirar o nome dos criadores das capas das revistas. Hoje em dia é muito fácil você saber que para qualquer encadernação da Panini você vê lá o nome do escritor, do desenhista e do arte finalista exatamente nessa ordem. Todos eles na capa, todos os créditos dados aos criadores da revista. Mas na década de 90, quando a Marvel começou a passar por um período de crise mesmo, ela chegou ao cúmulo de querer remover o nome dos criadores da capa para que o leitor tivesse o interesse dele focado nos personagens e não na equipe criativa. Quer dizer, a ideia da Marvel era tirar o crédito dos criadores para fazer com que o leitor lesse uma história do Homem-Aranha, por exemplo, somente pelo fato de ser do Homem-Aranha e não pelo fato de ser escrita por um bom roteirista. Ele, no caso, o leitor compraria a revista às cegas e só saberia quem
tá roteirizando depois que comprasse ou abrisse, no caso, para olhar o expediente da revista. Entre várias outras apelações que a Marvel usou, essa da década passada para cá de apelar para minorias, essa coisa toda de representatividade e diversidade é só mais uma delas. Eu não estou dizendo que as outras editoras também não cometem erros, mas a Marvel, ela sempre forçou mais a barra do que as outras. E como todo mundo deve saber, não deu certo. Alguns desses títulos que eu falei, dos 30 títulos anunciados, que estão correndo o risco de ser cancelados, alguns deles não chegaram nem a vender 20 mil cópias. E você vê aí que não interessa o quanto a Marvel acabe forçando a barra, eles estão realmente vivendo um inferno pessoal. Um bom exemplo disso é que aquela coisa da Marvel tá maquiando vendas começou como um boato, e depois aquilo ali foi ganhando cada vez mais informação vinda de fontes diferentes dos lojistas, dos caras que são donos de comic shop nos Estados Unidos, e aquilo ali foi dando indício de que cada vez mais podia ser verdade, como na verdade se confirmou. No caso específico de cada título individualmente, a gente tem uma lista aqui e vê que alguns personagens, por exemplo, a tal Gwenpool, que tinha um título que segundo a Marvel estava listado entre os 10 mais vendidos da editora, na verdade ele não chegava nem a 17 mil exemplares. A gente percebe agora que a Marvel chegou num nível tão absurdo com essa ideia de maquiar as vendas, de manipular resultados de vendas dos títulos dela, que os próprios lojistas tiveram que organizar uma pesquisa para saber qual era a real tiragem, qual era o real número de venda de cada título que a Marvel anunciava entre o top 10 dela. E foi justamente daí que surgiu essa lista dos 30 títulos que estão arriscados de ser cancelados. E com o resultado da pesquisa feita por esses lojistas, a gente acabou descobrindo que muitos desses títulos que já foram cancelados ou estão correndo o risco de ser encerrados são da nova Marvel, incluindo os títulos que muita gente desconfiava que eram campeões de vendas, como é o caso, por exemplo, de Miss Marvel. Eu só posso acreditar que o motivo pelo qual falaram tão bem dessa revista desde o começo é que a mídia estava a favor da Marvel. Muita gente ali que faz reviews de quadrinhos estão alinhados ao tipo de ideologia ou política que a Marvel passa, e eles acabaram deixando passar os defeitos da revista, que não são poucos. Essa revista, na verdade, ela tem um roteiro muito ruim. Eu li as primeiras 5 histórias dela, que correspondem ao primeiro encadernado. A revista é muito superestimada, o desenho dela é simplesmente precário, podre. As histórias não tem um pingo de graça. São apinhadas de clichês idiotas que você já viu em centenas de quadrinhos da Marvel. E na verdade, depois de toda essa puxação de saco, essa bajulação e até premiação, se eu não me engano, do Eisner, que a J. Willow Wilson recebeu pelo roteiro péssimo dessa revista, a gente acaba descobrindo que, pelos dados que esses donos de comic shop americanas divulgaram, ela não chegava a vender nem sequer 20 mil unidades. Isso prova que essa coisa toda de você incluir uma personagem muçulmana na Marvel não teve metade do efeito que eles achavam que teria, e acabou sendo um grande fracasso, como toda essa iniciativa da Marvel de representatividade. Eu quero aproveitar agora que eu já comecei a falar de um desses títulos aí que estão correndo o risco de ser cancelados, para citar entre os 28 títulos que ainda não foram confirmados como cancelados, os que estão correndo o risco, e são muitos títulos dele, muitos títulos
famosos também, que a Marvel havia anunciado até há pouco tempo. E agora vamos ver alguns deles. O primeiro deles é Capitão América Sam Wilson. Esse título foi muito anunciado por causa do estardalhaço que ele ia gerar e toda a coisa envolvendo política do discurso dele, mas como você vê é um título recente e já está correndo o risco de cancelamento. Outro título que eu já havia destacado também é o Gwenpool. Eu nunca entendi por que a Marvel sequer tentou fazer parecer que esse título vendia muito, porque essa personagem é completamente imbecil e ridícula. Eu não sei que tipo de leitor ia perder tempo comprando um quadrinho como esse, mas ele tá na lista também, felizmente. O próximo título é Capitã Marvel, que é o título da nova Capitã Marvel, que também ele vem para fazer aquele mesmo tipo de discursozinho típico dessa fase recente da Marvel. A personagem até certo ponto ela é irritante dentro das histórias da Marvel, porque ela vem mostrando uma postura cada vez mais sem pé nem cabeça, arrogante, e tem muita gente que desde já tá detestando ela. Outro título é US Avengers, que é aquele título cheio de personagens derivados de outros já famosos. Eu não sei qual é a graça da Marvel, qual é a graça que a Marvel achava que os leitores iam ver em comprar um título de uma equipe cheia de cosplays de personagens grandes da Marvel, porque todo mundo ali é feito para representar um personagem que já existe. Quer dizer, já começa sem um pingo de criatividade. Outro quadrinho que também está na berlinda é Hawkeye, que é o título do Gavião Arqueiro. Também tem um Totally Awesome Hulk, que é o título daquele lixo daquele personagem do Amadeus Show. Tem um dos piores que existe na minha opinião, que é o título da Garota Esquilo, que é um negócio que não dá para explicar como é que uma editora desperdiça papel para publicar uma porcaria insuportável dessa. Mas também é um dos que sofre risco de cancelamento, e isso é ótimo. O próximo título é Occupy Avengers, que também é outro título aí que tem uma carga de discurso político pesada, que a Marvel fez questão que funcionasse desse jeito, e que também tá com a corda no pescoço. E esses foram os títulos que eu separei aqui para citar entre os principais, porque eu quis dar destaque a um detalhe em relação a isso, que é o seguinte: é ótimo que esses títulos estejam para ser cancelados. Se isso se confirmar, eles forem cancelados, isso só vai demonstrar a tendência da postura do leitor da Marvel hoje em dia. O leitor da Marvel não tolera mais essa coisa de política da Marvel infestando os títulos, essa imbecilidade da editora de querer empurrar as ideias que ela quer passar através dos quadrinhos dela goela abaixo do leitor sem considerar a opinião deles. E o resultado disso está aparecendo cada vez mais. A Marvel está atravessando um atoleiro em que ela mesma se meteu. E eu só posso dizer, é claro, que eu não sinto um pingo de pena da Marvel. Eu acho que ela está passando exatamente pelo que ela merece passar, e tomara que mesmo que com isso ela venha a corrigir essa política dela. Não sei se com esse Marvel Generations ela vai fazer isso, como eu já havia dito em outros vídeos, mas tomara que eles tomem algum juízo e coloquem a editora nos trilhos. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a você que viu o vídeo até agora. Sempre que possível eu vou trazer mais algum comentário, não necessariamente sobre alguma notícia, porque a gente sabe que quando temos alguma notícia relevante sobre quadrinhos de verdade é algo raro. Isso não acontece o tempo inteiro, e ficar fazendo vídeo só para ficar replicando notícia é uma coisa que eu não tenho intenção de fazer.
Então eu sempre vou tentar fazer algum vídeo para trazer algum comentário importante quando houver alguma coisa interessante para comentar. Eu agradeço a você que viu o vídeo até agora e até a próxima.